Bem-vindos a mais um episódio de B-Talk2C. Eu sou o Beta. Eu sou o Charlie. E hoje a gente tem um assunto muito interessante para conversar. Depois de ter falado sobre dinheiro, a gente está no episódio aí de número 2, #02, onde a gente vai falar sobre inflação. Inflation is the hidden taxation, é o que diz o americano. Tá correto isso? Corretíssimo, né? Corretíssimo. E por que é uma taxação escondida, Beto? Por que será, cara? Por que será que é uma taxação escondida? Vamos discursar hoje aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos mostrar aí pro pessoal que está ouvindo ou está assistindo os conceitos de inflação, né? E as narrativas por trás disso, o que isso influencia negativamente ou positivamente. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso, as visões que a gente tem e que o mercado traz sobre inflação, para a gente poder tentar mostrar para o pessoal, né, como que isso na ponta acaba influenciando a vida no dia a dia, que é o que todo mundo sente, mas às vezes não entende o porquê que está passando por determinada situação econômica. Exatamente, Beta. Acho que você falou a palavra que talvez as pessoas vão ficar em dúvida. Você falou em conceitos da inflação, né? Mas existem mais de dois conceitos para a mesma palavra? Olha, segundo alguns portais, né, que a gente vê por aí, portais até de área econômica, que é um absurdo, a gente tem conceitos como, por exemplo, inflação é definido como alta generalizada de preços. E para mim, para você, né, como a gente estuda, a gente lê, a gente sabe que isso na verdade é consequência, né? Então vamos começar definindo inflação, né? Pura e simples. Eu acho que não existe uma ou duas ou três definições. Inflação é uma coisa só. As pessoas acabam distorcendo isso, né? Os governos acabam distorcendo. Mas vamos definir aí, Charlie, o que é a inflação? Acho que você pode citar aí o nosso grande escritor aí que fez um trabalho incrível, Mises, que pode nos ajudar nessa definição, né? Exatamente. Então, Mises aí lá em 1920, né, muito tempo atrás, ele já discursava sobre toda essa questão de inflação, né, dinheiro, né, expansão da base monetária, né? Então a inflação nada mais é do que justamente a expansão da base monetária de um país. Mas o que é a base monetária, né? A base monetária é justamente a quantidade de dinheiro circulante naquela economia, né? Então, assim, num exemplo muito simples, se a gente pensar que uma quantia determinada de dinheiro equivale a toda a riqueza daquele país, o que acontece quando um órgão, por exemplo, como o governo, que detém o poder da criação desse dinheiro, emite uma quantidade de papel, moeda, do nada? Isso vai fazer com que o valor dos outros produtos, o valor da riqueza daquele país, porque nenhuma riqueza foi gerada. Você gerou dinheiro, e dinheiro não é riqueza. Talvez isso seja até algo que a gente possa elaborar um pouco mais para frente, mas dinheiro não necessariamente é riqueza, né? Tendo em vista, por exemplo, o papel moeda da Venezuela. Você pode ter quantos dinheiros, né, entre aspas, aqui da Venezuela, que às vezes não vão valer um saco de papel higiênico. Exato, você pode imprimir à vontade, mas o papel nunca vai deixar de ser um papel, né? Exatamente. A riqueza intrínseca não existe nele, é uma representação da riqueza, né? Exatamente. E a riqueza da sociedade, ela pode ser diretamente comparada à sua base monetária. Só que se do nada você tem uma elevação dessa base monetária, o que tem que acontecer, né, para com que os preços dessa economia se equivalem agora a esse aumento da base monetária? Os preços têm que subir para equivaler a essa nova base monetária, né? Então, retomando, inflação justamente a expansão da base monetária que resulta na elevação de preços, né? Ou seja, a elevação de preços é uma consequência da inflação e não a inflação propriamente dita, né? Perfeito. E aí eu te coloco até uma pergunta para complementar essa definição. Há uma possibilidade de você aumentar a base monetária e você não tem a consequência do aumento de preços? Não tem como. Né? É isso que as pessoas não conseguem, às vezes, conceber. Como esses dados de aumento de inflação acabam sendo difíceis das pessoas acessarem, não são dados que todo mundo tem acesso fácil, ou que até entendem o que está acontecendo, a gente, quando começa a acompanhar, você começa a ver que quando tem governos, por exemplo, que entram, que são mais emissores de papel, você já vai esperar, para quem entende, porque é igual a gravidade. Se você solta a caneta, ela tem que ir para baixo. Então, se você aumenta a base monetária, o preço tem que subir. Não tem como, não existe a possibilidade de não subir. Exatamente. É uma relação de causa e consequência oficial. Plena, né? Você deu um exemplo aí muito bom da gravidade, né? A gravidade é uma lei física, né? É impossível você escapar da gravidade, pelo menos até hoje, né? Agora,
A inflação também é uma lei da economia, né? Não dá para você escapar dela, né? A inflação, ela simplesmente existe. Então, se você tem um órgão que faz essa expansão da base monetária, vai gerar uma elevação de preços posterior. Só que não é instantâneo. A gravidade é instantânea. Se você solta uma caneta, ela vai para o chão. Ponto final. Instantaneamente. Só que o problema da inflação é que ela é justamente traiçoeira. Ela demora um pouco. Obviamente que isso tudo vai depender da ganância do seu governante, né, em querer imprimir mais papel moeda. Mas se a gente estiver num país relativamente inflacionário, como por exemplo o Brasil, né? O Brasil já é até um país relativamente alto, né? Mas vamos colocar aí os países de primeiro mundo, já né? fomos piores, Alemanha, né? Se a gente for pegar já fomos bem piores. Era loucura. Aí, né? Exatamente, a época dos nossos pais viveram a hiperinflação, né? Na época do Sarney, por exemplo, né? Então, agora isso ele demora, né? E por que ela demora, Beto? Por que demora esse dinheiro a realmente surtir esse efeito, né? Isso a gente vai entrar claramente aqui, eu acho que você está puxando pro famoso efeito Cantillon, né? Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é exatamente isso que a gente vai puxar agora. Só que antes de entrar nesse ponto tão importante para poder justificar o porquê da demora do efeito, eu queria só colocar junto com a definição por que a gente falou que tem narrativas diferentes, por que tem pessoas que definem diferente. E aí eu vou citar o Roberto Campos Neto, que é um cara fantástico, recomendo todos aí que provavelmente já ouviram falar no Roberto Campos Neto, que é o cara que está hoje no nosso Banco Central Brasileiro, mas o avô dele, Roberto Campos Puro, né, é o grande cara ali que falou bastante não só de inflação, mas ele tinha uma visão muito sólida de como funcionava a economia. E ele define isso muito bem. Ele fala, existem duas narrativas porque você precisa colocar a culpa em alguém. Então, se você fala que define inflação a partir do momento que você define ela como aumento de preços, agora o culpado é o empresário, é o dono do mercado, é o dono da mercearia, que aumentou o preço, então ele é um malvado por estar fazendo isso tudo ficar mais caro. Agora, se você define a inflação como ela realmente é, que é o aumento da base monetária, aí o culpado muda, o culpado vai se tornar o governo. Só que é claro que o governo não quer se colocar na posição de culpado, então é muito mais fácil, apesar dele ser o causador do problema, ele muda, distorce a definição do conceito para que as pessoas passem a ver a consequência dos seus atos como culpa de uma pessoa que não tem nada a ver, ele só está colhendo as consequências. Então isso a gente vê claramente, né? A gente passou agora por um momento de pandemia global, onde teve uma emissão monetária, o mundo todo emitiu muito dinheiro, principalmente Estados Unidos, mais de 40% da base monetária foi impressa nessa pequena janela, e você, claro, vai ver um problema de inflação, é uma causa e consequência, né? Chegar agora e colocar a culpa nos mercados, nas lojas de carro, em todo quanto é tipo de bem de consumo, em todos os empresários, é uma injustiça assim, absoluta, né? Porque você causou uma distorção e você não quer colher a consequência do que você realizou. É um completo absurdo. Exatamente. E o dinheiro, nesse sentido, ele também fica vulnerável às leis a lei da oferta e demanda. Porque se você tem muita oferta de moeda na sua economia, não tem jeito. E a oferta de produtos, né, e a demanda por produtos continua mesmo, o que vai acontecer? O poder de compra desse dinheiro, desse papel moeda, ele vai diminuir. E como que isso é refletido na economia? Com os preços se elevando, né? Então tudo fica mais caro. Você pegar R$100 quando saiu o Plano Real e comparar com o que R$100 comprava naquela época, o que R$100 compra, o que R$100 compra hoje, gente? Os ouvintes aí, o que você vai com R$100 no mercado? O que você compra com R$100? Acabei de comprar azeite com R$40, né? Então assim, é algo que a gente tem que sempre trazer para a realidade, alguns conceitos que, principalmente esse do poder de compra, que a inflação está intimamente ligada nisso, de que o dinheiro também é sujeito às leis da economia. Não é porque o dono da impressora é o Estado, e o Estado, ele, entre aspas, não pode falir, né? Segundo o socialismo, segundo, né, a teoria monetária moderna, ele também fica sujeito a isso. E aí volta justamente ao que você falou, Beto. Se você muda a narrativa, se você coloca a culpa no empresário, é muito mais fácil você colocar, se vender como a vítima, porque tem um claro culpado. E é muito mais fácil você unir as pessoas pelo ódio do que pelo amor. Exato. Né?
Exatamente. É uma distorção sendo feita proposital para que você possa mudar o foco do problema, né? E trazer a população para o seu lado, né? Isso como governo falando. E aí você trazendo como seu lado, você tira a culpa, tira o dedo de cima de você, aponta para o outro, e com isso você vai empurrando com a barriga e a economia vai ficando cada vez pior. E é o que o Roberto Campos falou, tá? Você cria um sentimento anticapitalista, anti-empresário. Exato. Um sentimento anti-empresário. E aí o que acontece no seu país, na sua sociedade? Você tem uma sociedade que não almeja ser um empresário. Todo mundo vê um empresário como uma pessoa ruim. Então você não quer ser um empresário. Por que você é um empresário? Por que você é uma pessoa malvada, né? Como ele diz, né? Operário todos somos, funcionários todos queremos ser, mas empresários somente poucos. Exatamente. Porque o maior risco, né? Quem tem que colocar na frente, é o que vai tentar algo diferente, é o que eles chamam de o dínamo da economia, né? Então, sem os empresários, não existe um país de sucesso que não tem empresários. O pessoal tem que começar a colocar isso em mente, que um indicador de sucesso de um país vai ser o número de empresários e de empresas que ele tem. O socialismo não dá certo por quê? Porque quantas empresas tem dentro do socialismo? Nenhuma, ou uma, né? Praticamente, que é a empresa do governo. Então, quando você vai para países como os Estados Unidos e outros países capitalistas que você vê um mesmo ramo com 5, 6, 10, 15 empresas competindo entre si, isso é o dínamo da economia. É isso que faz a coisa girar e faz as pessoas se empregarem, o dinheiro girar e você conseguir ter a criação de riqueza, né? Então, ser igual sempre na pobreza não é algo positivo. Eu prefiro viver num país desigual, onde todos são ricos ou então classe média consegue comprar tudo tranquilamente, do que sermos todos iguais na pobreza, que é o que aconteceu, por exemplo, na Argentina. A Argentina agora ela está mais igual, né? Até o ano passado, antes da mudança do presidente, ela se tornou um país mais igual, só que um país mais igual na pobreza, ao contrário que o Uruguai, por exemplo, que é um país vizinho da Argentina, se tornou um país mais desigual, porque todos os argentinos que tinham dinheiro se moveram para o Uruguai, e o Uruguai passou a ser um país mais desigual, só que com pessoas com mais dinheiro, com mais riqueza. Então, qual país você prefere viver? Num país que é desigual, mas que todos podem comprar tudo, de várias qualidades possíveis para atender todos os gostos, ou você prefere ter que comprar camisa na marca camiseta do estado, onde só tem um? Exatamente. É complicado, né? As pessoas têm que mudar um pouco essa filosofia e entender que a gente sofreu uma lavagem cerebral ao longo das décadas, né? Então é muito difícil. Exatamente. E isso tem muito a ver com a realidade, né? Você entender a natureza, né? E a natureza, tanto realmente dos seres vivos, quanto a natureza de uma forma bem genérica, né, ela é desigual, né? Você vai ver desigualdade para tudo quanto é lado, né? Então você não tem como estabelecer uma régua e dizer que todo mundo tem que ter um certo nível de ambição, todo mundo tem que ter um certo nível de função, todo mundo tem que ter um certo nível de salário, porque sempre vão ter pessoas que vão almejar mais que as outras, ou menos que as outras. Vão ter pessoas que não vão querer trabalhar, vão ter pessoas que vão querer trabalhar muito mais do que você, né? E essas pessoas têm que ter incentivos, e nós somos seres de incentivos, né, que vão para o caminho correto. Então, se uma pessoa quer trabalhar muito mais e produzir muito mais para ela e para a sociedade de tabela, né, quando você tem uma empresa muito bem sucedida, quer dizer que você está oferecendo um serviço que muita gente quer comprar, né? Então você tem que deixar esse empresário ser bem sucedido e ser recompensado financeiramente por causa disso. E também o contrário. Quando uma pessoa não quer trabalhar, ela tem que ser incentivada a continuar não trabalhando, a continuar em casa, porque alguém vai ter que sustentar essa pessoa. Alguém vai ter que colocar um prato de comida, porque as necessidades básicas são inerentes ao ser humano, né? A gente não vai deixar de sentir sono, de sentir fome, de sentir felicidade, tristeza, né? Isso são sentimentos humanos, isso nunca muda. Agora, o que muda é o incentivo que você dá para essa pessoa. Então, se você tem muito assistencialismo, por exemplo, e você banca esse assistencialismo com inflação, né, que é o que mais acontece no mundo hoje, né, você cria incentivos que você consegue gerar muitas pessoas, uma geração de pessoas que não querem trabalhar. E você tem que não querem produzir. De, literalmente, através da inflação, você tirar de um para entregar para o outro, né? O que é mais cruel, né? Você trabalha, você tem o teu esforço, e o Estado acaba querendo fazer um assistencialismo
com o dinheiro dos outros, né? O que é um outro absurdo. Uhum. Eu acho que assim, não tem problema nenhum você querer fazer um assistencialismo Nenhum. voluntariamente, né? Tem que ser voluntário. Eu não posso obrigar uma pessoa a ajudar a outra. Eu não posso, toda vez que eu estiver andando na rua, ter que ser obrigado a dar dinheiro para um mendigo. Mas é muito nobre da sua parte se você quiser voluntariamente ajudar alguém. Então o que a gente vive, não só no Brasil, mas em todos os países, é esse assistencialismo obrigatório, onde sempre volta para aquele argumento, mas o que a gente vai fazer? Vai deixar os pobres ficarem pobres? Quem que vai ajudar os pobres? Olha, você não pode ser obrigado a tirar de quem produz para dar para quem não produz. Isso é um completo absurdo se você for olhar na natureza da coisa, né? Você pega o leão caça, e aí eu tiro a presa que ele caçou para dar para o outro que está parado, que não quis correr atrás da presa. Assim, isso é um completo absurdo em qualquer sentido, em qualquer parâmetro e cenário que você colocar. Só que as pessoas foram acostumadas com aquela o argumento barato do tipo, quem que vai cuidar dos pobres, quem que vai se responsabilizar por eles. Isso é uma responsabilidade de cada um. É claro que o meio que a gente tem hoje foi tão distorcido que as pessoas hoje vivem em situações causadas, né, pelo governo. São consequência do governo, da política que foi feita. Só que daí você querer responsabilizar todo o resto produtivo a bancar pessoas que não são produtivas, você está dando um incentivo realmente muito negativo que você falou. Assim, só para a gente poder voltar um pouquinho para a inflação, porque senão a gente vai para um caminho que é maravilhoso também, a gente pode botar em outros episódios. O efeito dessa inflação, a gente está discutindo agora, que essa impressão ela está diluindo o teu poder de compra. Então quando a gente fala de inflação, entenda, você está ficando mais pobre. Todo mês que você conseguir olhar nos indicadores que teve impressão de aumento da base monetária de 2, 3, 5%, isso quer dizer que você, em alguns meses para frente, vai passar a ficar 2, 3, 5% mais pobre. Ou seja, o mesmo trabalho que você faz agora compra menos coisa, o que é um absurdo. Então isso te dá o incentivo e se empurra a uma sociedade que tem que trabalhar agora que nem um louco, simplesmente para corrigir o que ele perdeu com a inflação. Então você cria aquela psicologia do tipo, eu tenho que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, tem que ter 2, 3 empregos para poder comprar a mesma coisa que talvez meu pai comprava trabalhando 8 horas por dia. Estou dando um exemplo, pode ser que não, mas a tendência vai ser cada vez trabalhar mais para comprar as mesmas coisas que antigamente se fazia com menos, porque a inflação ela vai te consumindo e o teu trabalho não acompanha. Então você às vezes é super produtivo, mas o que você recebe já não condiz mais com o teu padrão de vida, porque ele foi ficando mais caro. E isso cria um incentivo, né, para nós que estamos na economia fazer o quê? Buscar mais risco. Exatamente. Porque você não consegue, por meios que eram usuais, né, por exemplo, a gente pode sempre olhar a geração antiga dos nossos pais, por exemplo, de como que eles conseguiram comprar as coisas que eles têm, principalmente, né, imóveis. Né? Filhos, então, né? assim, 2, 3, 4 ter filhos de 2, 3, exatamente. Então, assim, você não consegue mais, com o mesmo nível de produtividade e até produtividades muito maiores. Até tem um gráfico lá naquele site que nós recomendamos no último podcast, né, no What the Fuck Happened in 1971. Tem o gráfico de produtividade quando quebra o padrão ouro, né? Tipo, a produtividade cresce muito e a remuneração bem menos. Isso é um absurdo, né? Porque se você for parar para pensar, eu até boto aí para as pessoas que estão ouvindo poderem também pensar um pouco, como pode, ao longo das décadas, a gente ser mais produtivo, mais tecnológico, a gente fazer coisas hoje em dia com maior velocidade, com maior facilidade do que o passado, e a gente não estar vivendo em uma condição de facilidade para comprar as coisas mais do que os nossos avós. Antigamente eles tinham os trabalhos manuais, de campo, tal, que era obviamente muito cansativo, mas com aquele trabalho eles conseguiam comprar imóveis, comprar casas, fazendas, criar 2, 3, 10 filhos, né? Na minha família, na minha família por parte de mãe, por exemplo, minha avó eram 11 irmãos, teve 5 filhas, cada filha, inclusive minha mãe, teve 2 a 3 filhos, eu não tenho nenhum agora. Então você vê claramente que a inflação ela é tão cruel que ela distorce a condição de vida ao ponto que ela muda até a estrutura familiar. Hoje em dia as pessoas não pensam em ter filhos porque não tem condição de bancar isso. E não é porque não são tão produtivas quanto eram antes, muito pelo contrário, hoje em dia com a tecnologia ela precisa ser muito mais produtiva e ganhar muito mais dinheiro. Tecnologia é deflacionária, né? Exato, então assim, vejam, considerem o seguinte, a gente anda tecnologicamente a um passo largo, só que ele ainda é inferior à quantidade de inflação colocada no mundo. Ou seja, a capacidade de imprimir dinheiro, ela sempre vai ser maior do que a capacidade de a gente crescer tecnologicamente. Ou seja, por mais que a gente cada vez esteja mais produtivo, entre aspas, a inflação ela vai cada vez mais sendo cruel e vai te fazendo voltar a condições piores. Isso é um absurdo completo, né? E só existe uma forma de a gente poder fugir disso,
que é o que você comentou agora, que isso tudo aconteceu depois do quê? Da quebra do padrão ouro. Então, a única forma, né, se a gente puder colocar nesse episódio aqui que a gente está falando de inflação, para você não ter este efeito maléfico, cruel, maligno, é você ter um dinheiro de qualidade. E a gente pode entrar aqui, se você quiser, rapidamente, a gente falar um pouco sobre o padrão ouro, né, e obviamente Bitcoin, né? Afinal de contas, esse podcast é Bitalk2C, porque a gente está aqui intrinsecamente, forma de chavada, dando, né, um indício para as pessoas. Olha aí, Bitalk2C, BTC, BTC, Bitcoin, para vocês poderem começar a pensar um pouquinho nisso. Exatamente. Então, assim, o ouro, né, ele como nós falamos do dinheiro no episódio passado, então quem não ouviu, pode lá já pega lá aquele conteúdo, né? O ouro é o dinheiro que os americanos gostam muito de chamar de sound money, né? O português é uma tradução dinheiro robusto, né? Então, assim, o que o ouro ele traz, né, em relação a isso? Ele vai trazer com que você tenha muito mais apreço pelo futuro, né? Com que o dinheiro ele não vai simplesmente poder ser inflacionado à mera revelia do seu governante, né? Então o governo ele teria que se capitalizar somente pela taxação dos indivíduos que moram no seu território. E a gente sabe pela história que taxação nem sempre é muito bem visto pela sua população, né? Diversas revoluções foram feitas na história da humanidade em relação a isso, impérios já caíram por causa disso, né? Então o ouro, ele no passado foi muito bem utilizado para conter o ímpeto de seus governantes. Só que o ouro hoje ele foi altamente desmonetizado, né, por meio de vários mecanismos financeiros, né? O ouro hoje não consegue acompanhar a evolução da inflação, que ele seria um hedge, né, contra a inflação, algo que justamente iria preservar o seu poder de compra, né? E desde 2009 nós temos uma tecnologia, né, que foi a junção de várias outras tecnologias, né, chamada de Bitcoin, né, então, que é o ouro digital hoje, né? E uma das melhores características, que é a que mais diferencia, né, o Bitcoin, é que ele é altamente deflacionário, né? E ele tem, segundo o Saifedean Ammous, ele tem um suprimento inelástico, né? E o que é esse suprimento inelástico? Não importa a quantidade de dinheiro que você coloque dentro do Bitcoin, com que você aumente o valor daquele ativo, você não consegue produzir mais Bitcoins. Porque assim, o ouro, o que acontece? A prata, o cobre, metais de uma forma geral, ativos, né? Se o preço do ouro sobe muito, você vai ter um incentivo, às vezes, para você minerar ouro mais fundo ainda, em minas que são mais custosas, porque agora o ouro está valendo mais. Então você vai conseguir colocar mais daquele ativo dentro da economia. Com Bitcoin, justamente ao contrário, nunca vão ter mais do que 21 milhões de Bitcoins. É o gráfico do stock to flow, né? Você exatamente. Não consegue mexer no stock to flow do Bitcoin porque ele já foi programado. Então, ao contrário do ouro, como você bem colocou, por mais que tenha todo o esforço do mundo, você nunca vai conseguir minerar mais. Então, assim, é um ativo escasso pela sua própria natureza. Assim, trazendo um pouco para essa questão da inflação, para as pessoas entenderem por que ser escasso, a gente falou isso também no episódio do dinheiro, né? Por que isso é uma característica fundamental, justamente para te proteger, porque a partir do momento que você não... O dinheiro de papel que a gente tem hoje não é escasso. Você tem uma impressora que imprime a torta direito. Na verdade, hoje em dia nem imprime mais, é um dígito na tela do computador, que ele dá um clique e ele coloca o saldo. Então, quando você tem essa facilidade de criação de dinheiro, obviamente você está punindo todos aqueles que são os poupadores, né? Porque a tua poupança agora cada vez vale menos. Tem N casos na história, inclusive uma thread muito legal triste, mas boa para exemplificar esse episódio, de uma argentina da década de 50, que tinha na época uma caderneta literal de poupança, um livrinho de poupança, onde ela guardou o dinheiro e tiveram, agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que foram 12 ou 13 mudanças de moeda que foram tão inflacionadas ao longo do tempo que ela chegou a literalmente zero. Todo o dinheiro dela nas últimas décadas chegou a zero, porque não perdeu completamente o valor. Então o efeito da inflação ele sempre vai ser negativo, ele vai tender o teu dinheiro a valer zero, né? Então isso que as pessoas têm que pensar. Você trabalha hoje para ter um pouco de excesso para guardar para o futuro. Só que se esse pacotinho que você guarda para o futuro, ele é como se fosse um balde que está sempre pingando, você nunca vai conseguir guardar essa água. Essa água está sempre pingando e cada vez você tem menos. E aí toda hora você vai ter que ou trabalhar mais ou vai ter que, como o Charlie falou, vai ter que se arriscar mais no mercado para poder lutar contra essa inflação que ela está ali
e nós não deveríamos estar, porque a gente vive hoje num mundo distorcido. Se a gente estivesse no padrão ouro, você não deveria estar se preocupando em se colocar em posições de risco no mercado para poder garantir um futuro. Você poderia simplesmente trabalhar, sobrou 200, 300 reais, 500 reais que seja, você coloca lá, guarda o seu dinheiro e daqui a 20, 30, 40 anos, aquele dinheiro vai ter o mesmo poder de compra do que você tem hoje. Isso, há muitas décadas, Exatamente. a gente já não tem mais, infelizmente. Só Exatamente. que, felizmente, como você bem disse, 2009, senhor Satoshi Nakamoto, ou senhores Satoshi Nakamoto, eu confesso que ainda acho que é o Ralph Finney, mas tudo bem, deram pra gente a única opção possível que a gente tem hoje. Então, assim, não é uma questão de fanatismo, não é uma questão de ser especulativo, é uma questão muito sólida e direto na raiz da definição do dinheiro. É lógico, né? É lógico, exato. Eu quero guardar o meu produto do meu trabalho, que é o tempo, eu compro o tempo lá pra frente. É isso que a gente faz, a gente trabalha para poder ter dinheiro, que esse dinheiro vai representar tempo salvo de vida, sem precisar trabalhar lá na frente, para você poder dedicar a sua família, para dedicar a outras coisas. E a única forma que a gente tem hoje de fazer isso seria com ouro, se ele não tivesse sido tão distorcido como você colocou, até porque as maiores reservas de ouro hoje estão na mão dos governos, né? É no Bitcoin. Então, estudar Bitcoin é mais do que querer estudar para poder especular, para comprar aqui e vender daqui a pouco. Não, é entender o Bitcoin como a sua única saída para esse sistema perverso. É um bote salva-vidas, né? Michael Saylor fala muito disso, né? Não a trilha laranja, né? O símbolo. É um bote salva-vidas. Exatamente. Assim, mas voltando um pouco mais sobre o efeito da inflação e o efeito mais nocivo dele, né, que muita gente não vê, né, é aquele veneno que você vai comendo todo dia, né, e daqui a 30 anos você vai sentir ele, você vai ter um câncer. Daqui a 30, 35, 40 anos você vai ter uma doença terminal, né? E por que ele demora tanto a chegar em você? Né? Porque muita gente fala, pô, mas eu não sinto essa inflação, né? O preço não aumenta todo dia. Mas daqui a pouco, daqui a uns anos, você fala, poxa, 200 reais eu não compro tanta coisa, 300 reais eu não compro tanta coisa. Você não estava pensando isso ontem. O Renault Kwid está custando 70 mil reais, né? Vamos lembrar que 2 anos atrás ele não valia isso. Ele não valia isso, exatamente. Então, assim, esse que é o que a gente comentou lá, que é o efeito Cantillon, justamente de um filósofo economista. Francês, né? Francês, exatamente. Que ele conseguiu observar esse efeito, né, na época, justamente como que o dinheiro se perpetua na economia, dado que você tem os primeiros recebedores da impressão da moeda. Né? Porque a gente tem que pensar realmente como é que funciona, né, a impressão, justamente como o Beta falou. Hoje é muito simples, o Banco Central tem o poder de ir lá e digitar valores nas contas de quem? Dos grandes bancos. Né? Principalmente do grande banco, que é o governo, né? O Banco Central. Né? Então o que acontece? Os primeiros recebedores, eles vão pegar essa base monetária nova, impressa, e vão gastar como eles quiserem. Mas, geralmente, o que essas instituições fazem é que elas emprestam esse dinheiro. Né? Então você cria uma liquidez adicional no seu sistema, você gera uma maior liquidez agora para uma segunda camada, que pode ser até nós. Outros economistas já falam também que tem os funcionários públicos que são pagos com dinheiro de impressão, porque os funcionários públicos não produzem nada, né? Então eles só recebem, né? Eles são recebedores da inflação e do imposto. Ou seja, eles não pagam imposto, né? Mas a gente depois pode entrar nesse detalhe que as pessoas têm dificuldade, mas é isso aí. Então eles são só recebedores, né? Então você também tem ali uma segunda camada direta ali de recebedores dessa inflação, né? Porque o governo está sempre em déficit, né? Ele está sempre negativo em relação ao seu balanço. E os bancos vão começar a emprestar esse dinheiro para o quê? Outras empresas, indivíduos, e esse dinheiro começa a circular na economia. E há uma coisa também que a inflação que é a medida oficial, né? Tem nos Estados Unidos o CPI, tem aqui o IPCA, INPC, enfim, um índice que você gostar, né? Cada um tem uma cestinha colorida de ativos ali para medir o prazer do governo exatamente, né? E quantas vezes isso já foi mudado na história, né? Não, hoje vai medir com tantos itens, agora com outros, enfim. E a inflação que está sendo colocada pelo governo, IPCA e INPC, pode não ser a sua. Você consome todos os itens daquela cesta que o governo está medindo?
Provavelmente não. Então aquela inflação de 10%, 15%, 8%, 20%, às vezes é muito maior, às vezes pode ser até menor para a sua realidade. Isso até é algo positivo, né, para a sua realidade. Mas ela nunca é a verdadeira inflação. É uma média, né, muito mal feita, muito distorcida, mas que de fato as pessoas precisariam parar um tempo para avaliar a sua própria cesta, né, porque, como você falou, a realidade de cada um muda, né, e provavelmente se você calcular hoje, não precisa ser tão preciso, mas se você calcular as suas compras, avaliar o quanto variou o preço nos últimos meses e anos, você vai ver que a tua inflação provavelmente é muito superior da que foi divulgada pelo governo, né? Então, realmente esse efeito Cantillon, né, que a gente está comentando aqui, ele é algo assim extremamente maléfico, porque ele ainda beneficia os amigos do rei, né? Então, se o poder de imprimir o dinheiro e você poder dar inicialmente para quem está mais próximo, você momentaneamente, antes dos preços variarem para cima, porque lembra, eles vão aumentar, só que esse primeiro efeito ele é tão rápido. Você imprimiu, o dinheiro está quentinho, você entregou na mão dos amigos do rei, ou seja, as empresas que estão com licitação com o governo, quem está com parceria, políticos e afins. Essas pessoas estão com esse dinheiro novo e começam a comprar tudo que elas estão mais ricas momentaneamente. Então elas vão comprar tudo mais, entre aspas, mais barato. Só que ao passo que elas começam a consumir mais, oferta e demanda, a balança começa a funcionar e aí naturalmente, além da desvalorização do dinheiro, os preços começam a subir. E aí quando esse dinheiro sair da mão do primeiro que recebeu, da primeira camada, e for para a segunda camada recebe o dinheiro e já vai ver que esse dinheiro já não está mais comprando tanto quanto ele achou que fosse comprar. E ao passo que chega na última ponta, que é a camada mais pobre, esse é o que se ferra. Então a inflação ela é cruel em todos os sentidos, porque quando esse dinheiro chega na última camada, que é a camada que mais precisa, todos os preços já subiram e esse dinheiro já não compra mais nada do que compraria antes. Então você, na inflação, apesar do governo vender uma ideia de que nós estamos imprimindo dinheiro para poder dar para os pobres, para dar para A, dar para B, para poder Bolsa Família, qualquer coisa do tipo, no final do dia ele está deixando o pobre mais pobre. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender isso, porque não conseguem compreender a dinâmica do efeito Cantillon, né, que é muito clara. Para quem tem dúvida, pensa no seguinte: você tem 3 filhos na tua casa, você pega, você é o provedor, você está com a grana toda ali, você sempre dava a mesma mesada para os 3, e eles iam na vendinha comprar bala, vamos dizer assim. A partir de um certo momento você pega uma grande quantidade de dinheiro e dá para um dos 3 filhos, ele vai lá e vai começar a comprar muito mais bala do que os demais. Daqui a pouco você dá um pouquinho só de dinheiro para o segundo, e aí o segundo, junto com o primeiro que tem mais dinheiro, vai lá comprar mais bala. Quando você for dar o dinheiro para o teu terceiro filho, o preço da bala já subiu disparadamente. Então o valor que você deu para ele já não compra menos do que ele comprava antes com o dinheiro, quando todos estavam ganhando a mesma quantidade. Então esse efeito Cantillon ele é cruel com poupadores, como a gente já discutiu, e principalmente com pessoas de baixa renda, porque infelizmente elas são a última a receber esse dinheiro no funil, né? O fluxo, o vetor demora para chegar até eles, e quando chega eles pagam todo o preço desse caminho que foi cruzado. Não à toa, a gente viu, por exemplo, para quem acompanha a Bolsa de Valores, para quem acompanha o mercado, durante o Covid, que teve um aumento da base monetária monstruosa naquele período, qual foi a consequência disso? As bolsas subiram disparadamente. Por quê? Esse dinheiro novo, que foi recém-impresso, foi para a mão dos amigos do rei, que naturalmente colocaram no mercado e inflaram o valor das ações. Não teve crescimento real, não teve ganho de riqueza, não teve construção de riqueza, não estava parado. Então não fazia sentido uma bolsa brasileira ou uma bolsa americana subir como subiu. Isso foi bateu alta histórica. Bateu alta histórica, all time high, no meio de uma pandemia onde a cadeia de supply chain estava totalmente paralisada. Então isso é um reflexo claro para quem entende do que a gente está discutindo aqui, que é uma distorção. Então, para quem estava vendo, é claro, você vai surfar. Se você está numa camada da sociedade que você pode surfar isso, você vai surfar. Mas lembra que quem está na ponta, que mal conhece Bolsa de Valores, que não sabe nada do que está acontecendo, o cara que trabalha, acorda 5 horas da manhã, está no ônibus, vai e volta, ele vai sofrer o preço de toda essa inflação. Não consegue se proteger, né? Não consegue se proteger. Então a vida dele é andar numa esteira que cada vez está mais rápida e ele cada vez está mais cansado. Essa é, acho que, a grande realidade. Exatamente. Acho que a gente conseguiu resumir bem, né, o conceito de inflação. E a principal mensagem é o quão maléfica ela é. Não tem como você achar que inflação é algo positivo, né? Isso é a maior besteira que podem te ensinar em qualquer lugar. Não existe a menor possibilidade de inflação ser boa.
a não ser para os primeiros recebedores. E Tá? para Keynes, né? Pros Exatamente. E para Keynes. Keynesianos, exatamente. Inventaram... Eles eram os primeiros recebedores. Sempre então... os amigos do rei. E eles que inventaram essa loucura, né, de viver uma sociedade expansionista, né, que é o que a gente chama, que é onde a todo tempo, para você ser produtivo, você precisa colocar dinheiro novo, inventado do zero dentro da economia. Então você vai causando todas essas distorções que a gente discutiu. Acho que a gente sintetizou bem, cara, todos os pontos da inflação. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, para concluir. Não, acho que não. Justamente a mensagem era essa, né? Era o quão ruim é a inflação, né? O quão enganado nós fomos e o quanto que a narrativa que o governo quer passar e que diversas faculdades e diversos intelectuais corroboram, né? Porque você não consegue ter um conceito tão bem difundido na sociedade sem ter o aval de instituições e intelectuais, né? Então, pesquisem, estudem, né? O livro que eu deixo, né? Justamente, acho que 6 lições do Mises. O livro, ele é curto, né? Ele é uma coletânea de palestras que ele deu na Argentina. Não aprenderam que nada? Acabou. Na época eles com certeza não aprenderam, talvez o Milley estava lá, né? E provavelmente não, porque essa palestra foi muito não tinha idade, acho. Não tinha idade ainda. Mas 6 lições do Mises é algo excepcional, qualquer livro dele, tá? Mas especificamente sobre esse assunto, 6 lições, ele tem um capítulo só sobre inflação. Quarta lição que fala. Exatamente, é excepcional. Eu deixaria aqui um livro que particularmente mudou muito a minha perspectiva, a minha forma de ver o dinheiro e um pouco do mundo, como é que ele funciona, né? Que é o do Rothbard, que também é excelente, que é O que o governo fez com o nosso dinheiro. Esse é um livro também pequeno e é um livro que vale muito a pena, porque você vai entender o dinheiro, como a gente conversou um pouco no último episódio, mas também o efeito da inflação, o que o governo fez literalmente com o nosso dinheiro e por que a gente está na situação que a gente está hoje. Isso não é o normal, né? As pessoas acham que essa é a vida. Exatamente. E essa não é a vida normal. A gente está passando por uma janela que, se a gente for olhar de forma temporal, tiveram, acho que inédito, talvez a forma que a gente está vivendo agora, a questão monetária é algo completamente inédito e é uma janela ainda muito curta. Então as pessoas tendem a achar que, não, mas já tem décadas assim, mas isso é muito pouco perto do tempo de história que a gente tem. Quando a gente olha as janelas são de 200, 300 anos. Então agora a gente está há 40, 50 anos. É nada. A gente só vai ver o efeito maléfico de tudo isso que a gente vai estar vivendo quando os historiadores estiverem estudando a gente daqui a 150, 200 anos. Que eles vão ver se vocês eram loucos. O que vocês fizeram, né? E aí vai ser mais uma das histórias que a gente lê nos livros, né? Que contam as gerações ali, 100, 200 anos, época de 1700 e pouco a 1900 e pouco, 1600 e pouco a 1800 e pouco. O que aconteceu? Eles vão estudar mais uma vez a nossa geração e vão entender o que a gente fez com o dinheiro e por que a gente sofreu o que sofreu aqui. E nosso objetivo aqui é quebrar essa janela. Exato. Opt-out, né? Exatamente. É o termo. Tire o seu dinheiro do seu país. Exato. Acho que fica essa frase aí pra vocês. Pra quem não entendeu, você pode tirar o seu dinheiro do seu país, que você ia mandar um dinheiro pra fora, mas você pode tirar agora o seu dinheiro do país, que é melhor ainda. Ele pode estar com você, mas sem as mãos imundas do governo tocando nele o tempo todo. Exatamente. Maravilha, fechamos então mais um episódio. Para quem tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, pode deixar aí embaixo, a gente vai ter o maior prazer de responder. E fechamos para a gente pensar agora em mais um tema para o nosso próximo episódio, seguindo essa linha, para que as pessoas possam ficar mais bem informadas, possam pensar melhor na vida econômica, de uma forma que ela vai impactar diretamente e indiretamente todos os outros aspectos da sua vida, inclusive a sua família. Então é muito importante que as pessoas tirem um tempo para poder estudar, poder ler, poder escutar um podcast como esse, que se a gente conseguir acrescentar 1-2% em alguma coisa nova para você, a gente já está fazendo a nossa parte, que a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês foram mudados. Exatamente, faço as minhas palavras, as palavras do Beta. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Um abraço.